Os mitos eram narrativas que os gregos usavam na antiguidade para explicar os acontecimentos naturais e sociais. Eles usavam esses mitos para explicar as coisas para as quais eles não tinham uma resposta. Naquela época, acreditavam-se que todas as verdades do mundo estavam nos mitos, mas a partir de um tempo, começaram a perceber que talvez essa verdade não fosse tão verdade assim, e que talvez ela não estivesse nos mitos, mas sim nos próprios fenômenos. Por exemplo, em vez de se tentar explicar o surgimento do relâmpago a partir de uma narrativa, talvez fosse necessário estudar o próprio fenômeno do relâmpago. A filosofia começou a existir, a surgir com os sofistas e os pré-socráticos, vindo Sócrates um tempo depois. Sócrates foi um dos primeiros filósofos, também um dos maiores, a acabar com essas ideias e introduzir a razão ao pensamento. A razão para Sócrates trata-se do caminho direto para a descoberta da verdade, servindo para retirar as pessoas do seu estado de cegueira social. Sócrates abordava pessoas a fim de fazer com que as pessoas chegassem aos conceitos de coisas, por meio de conceitos que elas já sabiam, sendo esse método sendo denominado por maiêutica. A razão acabou com os mitos, mostrando para as pessoas novos conhecimentos e as ensinando a questionar mais as coisas. Sócrates queria provar que a partir do momento em que as pessoas saíssem de sua zona de conforto e utilizassem sua razão, elas poderiam chegar à verdade plena. Razão no período medieval. Santo Agostinho procurava a verdade no interior do ser humano e trazia a ideia de Deus como criador de todos os tempos. Assim, ele buscou apresentar a prova da existência de Deus na obra O Livre-Arbítrio. Então, o Agostinho se perguntava o que significava dizer que algo era realmente verdadeiro, já que o próprio admitia que a verdade ela já existia e que a gente só tinha que descobrir ela. Com isso, ele tentou provar que a razão humana poderia descobrir a verdade. Agostinho falava que a capacidade que Deus deu ao ser humano de fazer aquilo que ele deseja, ele deu a todos os homens. E isso seria a razão divina. Mas por vontade própria, o homem ele pode escolher ir contra essa vontade divina e possui dentro de si uma razão divina que lhe indica o modo que ele deve agir, o modo correto de agir. Então, para Agostinho, a expressão do bom senso natural é conferir a razão à fé. Então, assim, se você crê, você vai chegar na sua razão, que seria a razão divina que Deus conferiu ao ser humano. A patrística, ela realizou o trabalho que relacionava a fé e a tradição cristã junto com a razão e a filosofia grega. E assim, desse jeito, eles construiriam um caminho para a comunicação entre a fé e a razão. E isso para o Agostinho era tudo que se juntava na razão divina. Para ele, cada vez mais que você se aproximava de Deus, mais você se aproximava da verdade. A escolástica. O objetivo principal da filosofia escolástica era harmonizar a fé junto com a razão, e o seu maior representante foi Santo Tomás de Aquino. Para ele, a teologia não substitui a filosofia, mas as duas são modos que você pode alcançar uma realidade única, a verdade. Já a razão, ela aparece como uma natureza que ela foi criada por Deus. E a fé é uma revelação de Deus. Então a teologia, ela tem uma importância muito grande para a filosofia, porque por ela pode haver muitas verdades que, por mais que elas sejam acessíveis à razão, elas necessitam primeiro serem aceitas pela fé, que elas são as verdades elementares, como um exemplo, a existência de Deus. O Renascimento é o período histórico que marca a transição da Idade Média para a Moderna. Esse período ele foi muito marcado pela crescente urbanização das cidades, pelo aquecimento do comércio e pela crise da noção de Estado relacionada à Igreja Católica. Uma das maiores características do Renascimento foi o antropocentrismo, o racionalismo e a valorização da antiguidade clássica. Durante toda a Idade Média, Deus era visto como o centro do universo. A partir do Renascimento, surgiu o antropocentrismo, que se opunha ao modelo teocêntrico. Ele defende a ideia do homem como centro do universo e como um ser de inteligência, portanto, um ser livre para realizar suas ações no mundo. O antropocentrismo é um conjunto de ideias que tem como base que o homem representa a figura central em todos os campos, sendo ele escultura, ciência, sociedade e sendo o homem a principal referência para o entendimento do mundo. O ser humano, para o antropocentrismo, é racional, crítico e questionador da sua própria realidade. Ele, então, é responsável pelos seus próprios pensamentos e ações.
A filosofia moderna é marcada pela centralidade da razão como fonte de conhecimento e a sua plena capacidade de compreensão da realidade. Enquanto, por exemplo, os antigos se perguntavam o que era a verdade e o conhecimento, os modernos passaram a se perguntar como é possível ter o conhecimento verdadeiro. René Descartes, sendo considerado o pai da filosofia moderna, né, um grande filósofo, físico e matemático, defendia que é preciso duvidar de todo conhecimento adquirido para que se consiga alcançar a verdadeira razão absoluta. Para isso, René Descartes estabeleceu seu próprio método, denominado de dúvida metódica. Para Descartes, a dúvida era uma importante ferramenta porque ela permite que a gente movimente nosso intelecto na direção da busca pelo conhecimento. Descartes observa que os sentidos são enganosos e podem nos levar ao erro. Ele exemplifica isso mostrando que, se a gente tirar o galho de uma árvore e colocar ele na água, pode parecer que ele está torto, mas ao tirá-lo da água, a gente percebe que, na verdade, ele está reto. Outro grande aspecto que Descartes coloca em dúvida também é colocando a nossa realidade como uma ideia enganosa, porque ela pode ser misturada com as ilusões que são os nossos sonhos. A dúvida nos tira das certezas inocentes que já foram alvo de inúmeros erros ao longo da história humana. Penso, logo existo é provavelmente a maior frase já dita pelo filósofo francês, que marcou, né, a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Descartes entendeu que, ao duvidar, ele estava pensando, e por estar pensando, ele existia. Razão no período contemporâneo. A razão instrumental é um termo que veio da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um movimento filosófico, social e político. Dentro dele, você pode ver uma das mais famosas tradições do marxismo, porque uma das principais finalidades do Instituto foi estudar a dinâmica das mudanças sociais, né? A Escola de Frankfurt, ela criou um pensamento filosófico que era conhecido como a teoria crítica. A teoria crítica, o que ela visava era entender a sociedade, criticar e mudar ela como um todo. E isso faz um grande contraste com a teoria tradicional, que era o que vinha vindo antes, que ela visava somente entender e explicar a sociedade como ela funcionava. Bom, a razão instrumental foi um termo muito usado por Max Horkheimer e o Theodor Adorno. E no contexto da sua teoria crítica, ela é meio que o planejamento dos meios para atingir um determinado fim, um determinado objetivo, que é sempre o interesse próprio. A razão instrumental, ela se opõe à razão crítica. A razão crítica é o que sempre questiona os porquês, as utilizações, os interesses, ela questiona. Segundo Horkheimer, há dois elementos que compõem a razão instrumental: o ego abstrato, que compreende a tentativa do ser humano em tornar tudo o que existe em meios para uma conquista de algo para si próprio, e a natureza vazia, que é o que se trata do objeto a ser dominado, e ela possui somente uma finalidade específica. A razão instrumental, ela é um modelo tradicional da razão no Ocidente, no qual seu raciocínio humano ele é completamente determinado por um conjunto de objetivos e métodos que são específicos. Então, na razão instrumental, além dela ser objetiva, ela tem um constante uso da cientificidade. Um exemplo disso é que a gente pode citar quando a ciência ela passou de o seu objetivo maior ser o conhecimento para também ser uma ferramenta de poder e de domínio. E um grande exemplo disso foram as criações de gases tóxicos que foram utilizados em guerras. Mais para frente, foram a criação de armas. Nós podemos até colocar a criação da TV dentro disso, já que a TV ela foi criada com um propósito muito objetivo. Muitas das propagandas que passavam na televisão, elas tinham o objetivo de ou vender, ou de convencer quem está assistindo, de alienar as pessoas. Isso tudo pode ser um exemplo de razão instrumental.